Agni Parthene Despina Achrante Theotoke. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Cristo, luz verdadeira, vindo a este mundo, ilumina todo homem vindo a este mundo, que brilhe sobre nós a luz da tua face, a fim de nela vermos a luz inacessível. Possamos dirigir nossos passos no cumprimento dos teus mandamentos, pela intercessão da Mãe Puríssima e de todos os santos. Amém. Boa noite, meus amigos, e aqueles que não puderem. Boa noite, Barnabé, Laércio. Querem assistir direto, né? Vai ficar a gravação aqui, ok? Então é uma alegria muito grande, né? Estar aqui aprendendo, né? Porque eu sou o primeiro a aprender, né? Eu tenho 37 anos, vou fazer agora em julho, 37 anos na igreja e ainda estou estudando, porque não, não sei nada, algumas coisas, né, que me ensinaram que eu repasso. Então, eu quero dizer que estou fazendo um curso de teologia dogmática na Espanha, online. E é uma riqueza enorme, estou deslumbrado. E eu vou fazer um curso para oferecer a vocês, porque são detalhes da Santíssima Trindade, a noção de pessoa, hipóstases, a questão da comunhão, que não é só a Eucaristia, não, é muito mais. E eu estou, assim, muito ansioso para arrumar esse material e poder oferecer a vocês. Mas hoje nós vamos tratar um tema que é um capítulo muito importante na igreja e envolve vários elementos, né? O elemento histórico, né? Outro, o elemento doutrinal, o elemento bíblico, nunca falta, sempre está presente, né? O elemento dogmático, de forma que o credo é obrigatório que nós vamos estudar, meditar, rezar o credo. E a primeira questão é: qual é a importância do credo? Por que a Igreja Ortodoxa recita o credo em todas as liturgias? É uma pergunta interessante, não é? A primeira razão é que, sendo uma igreja de tradição apostólica, com sucessão apostólica, uma igreja católica e apostólica, e as igrejas do Oriente são católicas e apostólicas. E, infelizmente, aqui no Ocidente, as pessoas consideram que a catolicidade da igreja é privativo de Roma. Não é. A igreja ortodoxa é católica e nós vamos entender por que que é católica. Então, isso não é privilégio só de Roma, ok? Então, eh, vamos falar um pouco sobre os antecedentes ao credo. Mas, antes de falar do credo, era bom a gente ler o credo, que está no nosso livro da liturgia. Todos, todas as liturgias, todos os domingos, em todas as igrejas, nos mosteiros onde se celebra a liturgia,
a Santa Liturgia, se lê, se canta, se recita o credo, ok? Então é bom que a gente saiba qual é o credo, por que recitamos o credo, um pouco da origem do credo, tá? E com isto nós vamos ler agora a fórmula ou o símbolo da fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, um Pai, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos falar um pouco sobre esses detalhes, ok? Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Está falando do Filho. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Porque em todas as coisas são feitas. Deus, Pai, fez todas as coisas pelo Filho. Porque o Filho é a palavra de Deus. E por nós homens e para a nossa salvação, por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria Virgem e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir cheio de glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. Foi ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e do mundo que há de vir. Esse é o nosso credo. Então, antes de entrar alguns aspectos históricos, vale a pena perguntar por quê e qual é a importância do credo na igreja e na nossa vida cristã. Não é à toa que nós rezamos quando fazemos um batizado ou alguém é crismado na igreja, se reza o credo. É o símbolo da nossa fé. Veja, para sermos cristãos, não temos que acreditar nesse credo, porque esse credo foi elaborado pela Igreja Apostólica e é um resumo de toda a doutrina e dos dogmas da fé.
E então a pergunta natural é por que algumas igrejas não usam ou não aceitam? Não sei dizer. Eu não sei dizer. E ainda a igreja de Roma, ela tem o credo. Só que a igreja de Roma alterou o credo. E atenção, atenção, as da reforma são herdeiras complexo explicar o filioque. Filioque é uma locução latina que significa e do filho. Então, quando se recita o credo, a Igreja de Roma diz: creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Filioque e do Filho. Ora, a primeira questão é que quando Jesus Cristo anunciou a vinda do Espírito Santo, ele disse: e o Espírito Santo que procede do Pai, está lá na Sagrada Escritura. Espírito Santo que procede do Pai. Então houve uma mudança aí. Então, Pai, Filho, Espírito Santo. O credo romano é o triângulo é invertido, é Pai, Filho, Espírito Santo. Há uma inversão. O Pai é o princípio da Santíssima Trindade. Isso nós vamos estudar depois, né? Porque Deus é três pessoas. Nós vamos estudar o conceito de pessoa no dogma da Santíssima Trindade. Deus não é só uma essência. Deus é, antes de tudo, uma pessoa, não um sentido humano. Isso nós vamos ter que quebrar a cabeça e abrir o espírito para entender, se é que podemos entender, o mistério da Trindade. Então, há um princípio, né, chama-se monarquia do Pai. O Pai gera o Filho, e aí entram as heresias que ao longo da história que diziam que Cristo era um ser criado. Era uma coisa muito linda, muito especial, mas era um ser criado. Por isso que o credo diz: o filho é consubstancial ao pai, ou seja, tem a mesma essência, a mesma substância do pai. É Deus como pai, só que é um modo de existência de Deus como filho. Então, veja como é difícil e complicado. E lembrando que esta discussão dogmática, a Sagrada Escritura não explicita essa relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Não explicita. O Evangelho de São Mateus, né, fala quando Cristo disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não explicou como é que era a relação. O que ele disse é: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque a modernidade criou
o individualismo religioso. E espero que nós possamos nos curar de vez do individualismo religioso, porque quando nós começamos a meditar na Santíssima Trindade, que é uma comunhão de três pessoas, o ser verdadeiro não é parte, é unidade, é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, uma essência, três pessoas, numa unidade perfeita. É, alguém dos padres da igreja disse que Deus é pensamento que expressa pela palavra e o som da palavra é o Espírito Santo que é o meio, né? Pensamento, palavra, som. É Deus agindo dessa forma. Por isso que Cristo é o verbo de Deus, né? Deus falou para nós através do Filho, expressou, se revelou com o Espírito Santo. São os dois que atuam na salvação do homem. Pois bem, então, veja quanta coisa nós temos que falar, mas qual é a importância do credo? Bom, em primeiro lugar, é só olhar a história e nós verificamos que a igreja primitiva, logo nos primeiros anos mesmo, nós temos o primeiro concílio, que é a reunião da igreja, chama-se Proto-Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João se reúnem para resolver o problema dos cristãos judeus. Veja, o primeiro problema da igreja foi isso. Porque, como eles eram judeus e estavam dentro da tradição abrâmica e havia aliança abrâmica, eles passaram a exigir a circuncisão para os novos cristãos. E aí criou-se um problema, porque haviam judeus e haviam gentios, que eram os não-judeus, os estrangeiros. Haviam gregos e de outras nacionalidades. Na festa de Pentecostes temos um monte de povos que estão aí. Então, o primeiro concílio definiu que não era necessário a circuncisão para ser recebido na igreja cristã. Olha aí. Porque a Escritura não vai explicar isso. Depois, Paulo vai dizer que em Cristo não há judeu, nem há grego, nem homem, nem mulher. Mas ele não diz, olha, a lei vai ser deixada de lado e não precisa, não. Não está na Escritura. Foi a igreja que deliberou e invocou o Espírito Santo e definiu o primeiro problema da igreja, foi esse. E, em seguida, século I, segundo, terceiro, começaram a surgir as heresias. E então aí entra a questão do primeiro concílio ecumênico, e ecumênico, ecumene, é uma palavra grega que significa o mundo habitado. Ou seja, onde estava a igreja, até onde estava a igreja, foram convocados para deliberar sobre a primeira heresia grande, que foi o arianismo. O arianismo foi uma heresia cristológica. Então, aí começa a responder a pergunta: por que é necessário o credo? Porque o credo define o qual é a fé, e quem não é cristão, ou pelo menos não é cristão no sentido pleno. Deu para entender?
Então, era necessário que as regras da fé fossem estabelecidas. Isso não está definido na Sagrada Escritura. Nós temos 10 mandamentos que vêm do Antigo Testamento e se mantêm, mas os dogmas da fé revelada em Jesus Cristo, não está escrito. E nós temos dois grandes problemas. É bom anotar isso porque vai cair na prova. Quais são os dois dogmas cristãos? Primeiro, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas. E o segundo dogma, Cristo, duas naturezas, duas vontades. E praticamente todas as heresias, ou a maior parte, são cristológicas, sobre a natureza de Cristo. Aí você tem, e podemos fazer um estudo na história da igreja para verificar as heresias de todos os tamanhos, de todos os tipos. Então, a principal delas era o arianismo, que dizia que Cristo era inferior a Deus Pai. E aí, então, a igreja tem que afirmar, definir em concílio que Cristo é substancial ao Pai e que é Deus. Então, a heresia do arianismo é cristológica porque nega a divindade de Jesus Cristo. Dá uma série de atributos fantásticos, tal, mas diz que não é igual a Deus Pai. E aí? Então, por conta disso, foi necessário a convocação de um concílio ecumênico, ou seja, de toda a igreja, e repare que todos os concílios ocorreram no Oriente, pelo menos os grandes concílios, porque todas as igrejas locais, depois vamos trabalhar esse ponto, igrejas locais, todas tinham concílios locais. O concílio ecumênico envolvia todas as igrejas. Então, nós temos igreja em Cartago, em Alexandria, né? Na Grécia, Roma, Jerusalém. Depois vem Espanha, Portugal, França e outros países, né, que vão participar da igreja. Então, o primeiro concílio ecumênico vai tratar da heresia do arianismo. Então, é importante também lembrar um elemento histórico, porque esse concílio vai se reunir em Niceia e esse concílio de Niceia vai tratar os primeiros pontos do credo. Aqui, os primeiros pontos do credo, os primeiros artigos do credo, não é? Os primeiros 7 artigos do credo vão ser definidos em Niceia. Mas será necessário um segundo concílio para com o símbolo da fé. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o segundo concílio será realizado em Constantinopla, e que o nome do credo é Credo Niceno-Constantinopolitano, ok? E nós temos aqui, deixa eu ver aqui,
Sim, os primeiros 7 artigos foram feitos em Niceia, para julgar vivos e mortos, creio no Espírito Santo, que procede do Pai, tal, creio na igreja, creio no batismo, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. São no segundo concílio. Agora, é importante lembrar um pequeno antecedente, que é muito importante, é que eh, havia uma grave crise ariana, porque muitos bispos apoiavam, né? O, o arianismo foi uma heresia que se estendeu por toda a igreja, né? Foi muito complicado, porque como não estava definido quem estava com a razão, qual era a verdade, um dizia que era, outro dizia razão. Então foi necessária a conciliaridade da igreja para definir. E repare as implicações e as consequências disso. Se nós vemos os grupos cristãos hoje, eles se fragmentam, porque quando divergem doutrinalmente, fundam outra igreja, não é mesmo? Então aí você tem a igreja tal, a primeira igreja, a igreja independente, a igreja autônoma, a igreja não sei o quê. Eu conheço uma, não vou dizer o nome aqui, mas aqui no Brasil tem 8 ramos, 8, que é uma igreja histórica. Por quê? Porque a reforma, ela fragmentou a doutrina. Então, aquilo que os reformadores acreditavam não é a mesma coisa que os atuais condutores desses grupos professam. Só para dar um exemplo. Não estou falando de uma, Rafael, de uma, não vou dizer nome, não. Falando de uma aqui no Brasil. Se dividiu em 8. Tu acha pouco? É muito. Se tem a mesma Bíblia, a mesma origem, por que são 8? Não sou eu que vai responder, eu não sei. Mas o fato é que falta uma doutrina, né, que as pessoas não mudem. O problema é esse. É um estatuto, né, que não pode ser modificado. Ó, Roma modificou, deu problema. Por quê? Porque depois de Roma veio a reforma, modificou ainda mais. E eu estava falando de Lutero. Lutero venerava a Virgem Maria. Porque os luteranos de hoje já aceitam, né? A mãezinha de Deus e tal, a Virgem Maria, mas entra na sua doutrina, na sua liturgia, na sua prática, na sua espiritualidade, não entra, creio eu. Eu não vejo. E tem reformados por aí atacando a Virgem Maria, caluniando a Virgem Maria, falando coisas terríveis da Virgem Maria, que é a mãe do seu Deus, supostamente. E eu não estou aqui mentindo, não. É fato. É fato. Você está entendendo? Então, veja a importância do credo, né? O credo faz com que uma igreja como a Igreja Ortodoxa, que tem mais de 2000 anos, o credo é o mesmo que São João Crisóstomo rezava no século IV. Século IV. É verdade que houve um racho histórico, alguns grupos, como os coptas, a Igreja Etíope, os armênios e outros sírio-jacobitas,
Só aceitaram os três primeiros concílios. Por isso que são chamados de pré-calcedonianos. Só aceitaram três concílios, então a comunhão parcial. Mas as igrejas modernas fragmentaram a fé. Isso é que é um fato. Não estou inventando nada. Por quê? Porque falta uma constituição eclesial, falta uma doutrina definida, clara, que não é o líder da igreja, não é o dono da igreja, que está registrada lá no cartório, mudou, não é? Entendeu? Então, essa é que é a verdade. O credo tem a força de definir o conteúdo da fé. Então, não sou eu que está definindo o que é, o que não é. Eu recebi, eu guardo e eu transmito. Isso é tradição. Tradição é transmissão. Então, é um ensinamento vivo. Deu para entender? Então, qual é o antecedente importante, antes que eu me esqueça, para a convocação do Concílio de Niceia no ano 325? Anotem que vai cair na prova. O arianismo, né? E também a participação de Constantino, o imperador, né? Que se converteu ao cristianismo. Ainda hoje de manhã, os reformados criticam muito Constantino, dizendo que ele inventou, ele paganizou a igreja e que ele tornou o cristianismo a religião do Estado. Isso não é verdade. Há um equívoco. Veja só, Constantino, através do Edito de Milão, deixa eu ver aqui qual foi o ano. O Edito de Milão, vocês podem pesquisar, ele declarou a liberdade de culto. Ok, 5 minutos. Vamos fechar esse ponto. Obrigado, Serafim. Então, veja só, o Edito de Milão foi o fim da persecução e da criminalização do cristianismo. Então, Deus tocou o coração de Constantino, se converteu ao cristianismo, trabalhou pela igreja, e aí há uma polêmica muito grande porque ele é considerado santo da Igreja do Oriente, pelo serviço que ele prestou a Deus e à igreja, né? Ele e a mãe dele, Helena, foram responsáveis pela descoberta da Sagrada Cruz, que estava ali abandonada, esquecida, e eles recuperaram, construíram lá em Jerusalém, etc. Então, Constantino, ele propiciou a liberdade religiosa. Pouco tempo depois, é que Teodósio, outro imperador que veio depois, esse sim, no século IV, se não me engano, creio assim, tornou o cristianismo obrigatório, a religião do Estado. Então, aí aconteceu um fato que também será motivo para numa outra aula, é que quando a igreja deixou de ser perseguida, quando virou moda, porque aquele monte de gente invadiu a igreja e a igreja ficou. Bom, e as pessoas dizendo: peraí, isto aqui é o quê? Virou carnaval.
E aí acontece um fenômeno muito interessante, que surge a vida monástica, século IV, quando as pessoas, muito barulho na cidade, na igreja, então abandonam as cidades e vão morar nos desertos, nos lugares ermos, para oração, contemplação, vida monástica. Surgem os monges num momento difícil. Portanto, eh, a heresia do arianismo, imperador Constantino, seu Edito de Milão, se uniram para combater a heresia do arianismo e declarar a consubstancialidade do Filho e o Pai. Isso foi muito, muito, muito importante. Ok? Então, Ario tinha a percepção de que Deus era onipotente, onisciente, ele, esse Deus transcendente, né? E aí, como é, como é possível que Deus se faça homem? Não entrava na cabeça dele, né? E aí, então, nós temos a participação de Santo Atanásio de Alexandria, que foi o grande combatente da fé, né? Combateu o arianismo, e declarou a doutrina do homoousios. Homoousios, uma palavra grega que significa homo, a mesma, ousios, natureza. Portanto, Cristo, e ele diz na Sagrada Escritura, que tem a mesma, quem vê o Pai vê o Filho. Então, tem uma profunda comunhão. Veja só, nós temos aqui praticamente 1 minuto e vamos encerrar essa transmissão e vai se gerar outro link para a gente continuar e então vamos fazer perguntas, esclarecer algumas coisas, ok? Então, o Serafim pode encerrar e vai gerar o outro link, tá bom? Então vamos ficar ligados, vamos continuar, ok? Vamos embora.